Olá, seja bem-vindo a mais uma pré-aula da classe dos juniores. Hoje já estamos na lição de número 7. Vamos lá? A destruição de Sodoma e Gomorra. Caro professor, chegamos a mais uma aula em que falaremos da família de Abraão. O sobrinho do patriarca Ló e a família dele passaram a morar em uma cidade contaminada pelo pecado. A situação daquela cidade era tão grave que Deus decidiu enviar fogo e enxofre do céu para destruir aquele lugar. Deus resolveu guardar Ló e sua família. No entanto, a mulher de Ló não estava confiante em Deus, pois o seu coração ainda estava muito apegado ao que tinha na cidade de Sodoma. Quando Deus destruiu a cidade, ela olhou para trás e tornou-se uma estátua de sal, como muitos de nós já conhecemos a história. Ou seja, ela havia saído da cidade, mas a cidade não havia saído de seu coração. Virar estátua de sal foi um castigo para a mulher de Ló. Enfatize aos seus alunos que em tudo precisamos obedecer ao nosso Deus. A rebeldia é uma prática comum nessa idade. Essa é a hora de você enfatizar que a desobediência não agrada a Deus e que ela traz sérias consequências. O próprio Senhor Jesus citou esse episódio quando falou sobre a vinda do reino de Deus. Lembrai-vos da mulher de Ló, que está lá em Lucas, no capítulo 17. Jesus queria lembrar que não podemos ficar presos às coisas materiais deste mundo, como fez a mulher de Ló. Perdeu tudo, inclusive a vida. Então, inicie a sua aula orando com as crianças, ore com elas, convide-as para fazer um círculo, apresente ali algum pedido de oração que alguma criança tenha e então apresente essa aula ao Senhor para que Ele abençoe, para que o Espírito Santo fale a cada coraçãozinho. Para o momento do louvor, nós trouxemos duas sugestões: Estátua de Sal e O Pecado é um Tijolinho, da Alessandra Carvalho. Qual o objetivo da nossa aula hoje? Vai ser relatar os pecados cometidos pelo povo que levaram o juízo de Deus. O nosso Deus, ele é um Deus justo, ele é bondoso, paciente, misericordioso, mas ele é justo. O nosso versículo está lá em Romanos 6:23, que vai nos dizer assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, nosso Salvador. Qual a sugestão para nós estarmos memorizando esse versículo hoje? Nós vamos ilustrar esse versículo. Enquanto nós explicamos, nós também podemos levar essas ilustrações. Nós deixamos disponível aqui no Google Drive, aqui embaixo, na descrição do vídeo, você clica lá e então vai lá no primeiro trimestre, classe dos juniores, aula de número 7, que é a aula hoje. E todas as aulas anteriores também estão lá disponíveis. Tudo é gratuito, você faz o download, imprime e usufrui dos materiais para a glória de Deus. Então, o versículo, vamos lá. Pegamos aqui um dinheirinho, né? Um homem entregando um salário para alguém. E aí você vai falando, pois o salário, vou pôr aqui, do pecado é a morte. Mas o presente ou o dom gratuito, o presente que Deus nos dá, é a vida eterna. Então, o pecado, explique para as crianças, ele não fica por isso mesmo. Ele tem uma punição e ele tem um salário. O salário do pecado é a morte. Mas o presente que o nosso Senhor, o nosso Criador nos dá, o nosso Salvador, é a vida eterna junto com Ele. E aí você vai mostrando as imagens e explicando a eles. Responda alguma dúvida nesse momento e quando terminar de explicar, então, você pode fazer essa dinâmica. Você vai levar um saco de lixo lá para sua salinha, de preferência que seja preto, assim, bem grande.
E dentro você vai colocar bexigas, balões cheios. Ó, um saco de lixo. E aqui dentro você vai encher ali uns balões e colocar. Vai ficar bem cheio. Daí você fecha e escreva em alguns papéis versículos de vitórias e bênçãos. E depois coloque dentro do saco de lixo os balões cheios, as balas e os papéis com versículos. Então aqui é a instrução para você estar preparando a dinâmica. Os alunos não poderão ver o que tem dentro do saco, que vai estar amarrado nesse momento. Então você vai entregar para cada criança um palitinho de fósforo. Por que nós não colocamos agulha, o palito de dente? Porque elas podem se machucar, né? E o palito de fósforo, ele tem aquela pontinha mais arredondada que não tem perigo de acontecer algum acidente. Então você vai passando esse saco para cada criança e aí peça para eles citarem um pecado, um de cada vez. E depois que eles citarem esse pecado, eles vão pegar o palito e estourar um dos balões. E vai repetindo até que todos os balões estejam estourados ali dentro. E no final você pergunta o que eles entenderam com essa dinâmica. Aí você explica. Esse saco aqui pode representar o nosso coração e os balões, os pecados que tem dentro dele. E aí, à medida que você confessa esse pecado para o Senhor, Ele vai limpando, Ele vai perdoando, nos perdoando, limpando o nosso coração e nos livrando desse fardo, desse peso. Você já assistiu o filme do Peregrino? É mais ou menos assim, ele carregava um fardo com ele. E aonde foi que ele teve esse fardo aliviado? Foi na cruz, foi em Jesus. E é onde nós devemos ir também. Quando o nosso fardo estiver pesado, devemos ir aos pés do Senhor, confessar a Ele aquilo que está nos machucando, aquilo que fizemos de errado. E Ele com certeza vai nos perdoar e vai limpar o nosso coração. O nosso fardo vai ficar mais leve e Ele vai nos dar a vitória. Nesse momento, já chegamos na hora da palavra. Pegue a sua Bíblia com as crianças e vamos aprender a história de hoje, que vai falar sobre o Ló, lá em Sodoma. Que cidade é essa? O que foi que aconteceu naquele lugar que Deus decidiu destruir tudo? Então, nós vamos usar os visuais da nossa pasta que a lição nos sugere. Nós colocamos também lá no Google Drive, se você não tiver acesso. E você pode iniciar a sua história falando para as crianças que o Ló, ele morava com Abraão. Lembram da aula passada? Onde nós aprendemos sobre as promessas que o Senhor fez a Abraão. Ele deveria sair da sua terra e da sua parentela. Abraão saiu com sua esposa, pois eles não tinham filhos, e o Ló foi junto com eles, o seu sobrinho Ló. Mas em determinado momento da sua vida, as riquezas deles cresceram, as fazendas também, e já não havia espaço para eles no mesmo lugar. Então, foi aonde Abraão chamou Ló para conversar. Já estava acontecendo ali algumas rixas, algumas brigas entre os pastores dos dois que cuidavam dos rebanhos. E aí Abraão pensou e disse assim para Ló: nós temos que nos separar. Não é bom que hajam essas brigas, essas rixas, pois somos uma família. Então, Ló, você escolhe para que lado você vai. E assim que você escolher, eu vou para o caminho oposto. E assim aconteceu. O Ló decidiu ir lá para as bandas de Sodoma. Era um lugar lindo, tinha bastante água. Ele achou que iria se dar muito bem naquele lugar, queria ser muito abençoado. Então ele foi para aquele lado e Abraão ficou ali pelas bandas de Canaã. Certo dia, 3 homens apareceram a Abraão enquanto ele estava lá na sua casa. E um desses homens era o próprio Deus. Nos diz lá na nossa Bíblia que um desses homens era o próprio Deus e 2 eram anjos.
e lá eles foram novamente reafirmar a promessa com Abraão e dizer que dali um tempo, mais ou menos naquela época do ano que vem, a Sara teria um filho, a promessa se cumpriria. E depois das promessas, depois de ter conversado ali com Abraão, eles decidiram ir lá para Sodoma, porque eles falaram assim: olha, o clamor daquela cidade tem subido a mim, o pecado deles tem subido até mim, e eu quero verificar se o que está acontecendo lá de verdade. Eu vou lá dar uma olhada. O Senhor ficou ali com Abraão, Deus ficou com Abraão, e os dois anjos foram em direção a Sodoma. Chegando lá, o Ló viu eles e se ajoelhou, então se prostrou aos pés deles e pediu que, por favor, passassem a noite lá na casa dele. Eles não queriam. A princípio, eles disseram que iam ficar ali pela praça da cidade, iam dormir por ali, repousar ali. Mas Ló insistiu que eles fossem para a casa dele. Então, eles foram, chegaram lá, se alimentaram e não tinham ido dormir ainda, quando, de repente, a casa foi tomada por homens, desde os mais velhos até os mais jovens, homens maus, homens malignos, que queriam fazer mal àqueles dois anjos. Eles disseram: traga esses dois homens para fora, que nós queremos ter relações com eles, causar dano a eles. E o Ló ficou horrorizado, ficou apavorado. E ele tinha duas filhas que ainda eram virgens, não tinham se casado ainda. E ele disse assim: não, pode pegar as minhas duas filhas, mas não façam isso com esses homens de Deus, com esses anjos, por favor. E aí eles ficaram mais furiosos ainda, que chegaram a empurrar ele e ele caiu no chão. Nesse momento, os dois anjos puxaram ele, conseguiram puxar ele para dentro de casa e trancaram a porta. E a Bíblia nos diz que os anjos cegaram aqueles homens. Eles colocaram cegueira neles e eles já não enxergavam mais nada e nem a porta. E assim, então, passou aquela noite e chegou de manhã cedinho, os anjos começaram a advertir Ló: olha, o Senhor vai destruir essa cidade com fogo e enxofre. Você precisa chamar toda a sua família, se você tem a sua parentela que mora aqui, avisá-los para que fujam, porque essa cidade vai ser destruída. O pecado aqui está muito grande. Fujam, saiam correndo e não olhem para trás. Essa foi a palavra para o Ló. E no começo eles não estavam acreditando, estavam resistentes, não estavam crendo naquilo que o Senhor estava falando. O Senhor queria salvar a vida deles e mesmo assim eles estavam resistentes, meio que presos a toda aquela riqueza, toda aquela vida que eles tinham naquele lugar sujo, né? Muito sujo, né, irmãos? Poderia ser abençoado com águas e tudo mais, mas olha o pecado que havia lá, era muito grande, tão grande que o Senhor desceu do céu para ver o que estava havendo ali e realmente aquele povo era maligno, era horrível o que aqueles homens tramavam em seu coração e aquilo que eles faziam de verdade. Então, o Ló não estava acreditando, ele simplesmente falou: tá, então, mas como que eu vou fugir? Não vai dar tempo? Eu vou ir para onde? Eu vou ser alcançado por essa tão grande destruição. E então, os anjos falaram: vai, corre, pega toda a sua família e não olhe para trás. E no meio do caminho, então, começou a cair aquele fogo, enxofre do céu, destruir toda aquela cidade, a fumaça subia, foi algo horrível. E o Ló, ele foi se refugiar numa cidadezinha ali próxima que os anjos garantiram que não seria atingida. E eles também falaram que só iam começar a destruição quando Ló estivesse já protegido naquele lugar. E assim eles foram. Foram Ló, suas duas filhas e a sua esposa. Mas no meio do trajeto aconteceu algo que não foi legal. O que foi que aconteceu?
o coração da esposa de Ló não estava crendo naquilo que o Senhor disse, não estava atento à sua palavra. Ele foi bem enfático quando disse que não era para olhar para trás. E ela, com o coração ainda muito ligado a tudo que tinha lá, ela olhou para trás. Ela desobedeceu a ordem do Senhor e ela virou uma estátua de sal. Então, essa é a história de hoje e o que nós aprendemos? Que nós devemos estar atentos à voz do Senhor, obedecer aquilo que Ele nos diz. E olha como Ele nos ama, como Ele amou Ló. Ele foi lá e guardou toda a família dele, né? Mas no meio do caminho, infelizmente, o coração dela não estava totalmente crendo em Deus. E aconteceu esse castigo, ela virou uma estátua de sal. Nós devemos crer naquilo que o Senhor nos diz, devemos ter fé, assim como aprendemos na lição anterior, lá com Abraão. Então, após contar essa história para as crianças, aqui nós também temos o texto para você estar estudando. Se empenhe durante essa semana, leia bastante, estude. Temos a resposta das atividades da nossa lição. Relacionar a primeira coluna de acordo com a segunda. A segunda é você desembaralhar ali as sílabas e descobrir o versículo. É o nosso versículo de hoje. E a resposta da número 3, ela é pessoal. O que foi que motivou a mulher de Ló a olhar para trás? Resposta pessoal, as crianças podem compartilhar depois que fizerem. Temos também outras sugestões, além da nossa lição. Ali é um labirinto para onde eles estão fugindo, né, da cidade que o Senhor destruiu, Sodoma e Gomorra. E a segunda opção, sugestão, é a esposa de Ló. As crianças podem fazer um experimento ali com sal, cola, palito de pirulito. Você pode colocar eles em duplas, grupo, ou até mandar para casa, daí eles fazem com a família, já contam essa história lá para a mãe, para o pai, para a avó, para o tio, né? Fazem com um amiguinho agora, e então vai ser uma bênção. Depois eles podem compartilhar, mandar fotos lá no grupo, se vocês têm, do WhatsApp, e vai ser bem legal. Temos a sugestão de lembrancinha também, é um cartãozinho nos lembrando que o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna. Tudo lá no Google Drive, é só baixar, imprimir, recortar e usar. Conclusão da aula de hoje, vamos retomar aí os principais pontos que foram: Deus é paciente, mas Ele julgará o pecado. Devemos orar uns pelos outros, porque Abraão ele teve uma conversa com o Senhor enquanto os anjos iam lá para Sodoma. Depois você pode olhar lá na sua Bíblia e entender melhor sobre o que eu estou dizendo. Onde Abraão ele temeu pela vida de Ló, quando o Senhor disse que ia destruir aquela cidade. E ele perguntou: Senhor, e se houverem 50 pessoas justas lá naquela cidade, você vai destruir todos? E esses 50 também vão pagar pelo pecado dos outros? E o Senhor disse: não, de maneira alguma. Se lá tiverem 50 justos, eu vou poupar a cidade. E você vai ler ali depois e vai entender o final desse diálogo. Abraão, ele conversou com o Senhor a respeito de Ló. Número 3, devemos fugir do pecado e da tentação. 4, Deus é poderoso para salvar. Finalize orando e agradecendo a Deus por mais uma aula. Não esqueça de convidar as crianças para a aula da semana que vem. Nós agradecemos por ter ficado conosco até aqui. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Até a próxima!